Moçada, o Clube dos 40 volta agora com mais uma grande revelação, com uma grande pérola de 1984 que nós vamos conferir. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o peso do dia chegando aqui com mais um disco que está completando 40 anos neste ano de 2024. E eu já vou mostrar aqui o petardo que eu tenho em mãos, só que antes disso quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, faça a sua inscrição, dê o seu like, que assim você ajuda o canal a crescer bastante, crescer cada vez mais para que nós consigamos continuar aqui falando sobre rock pesado, heavy metal, progressivo e tudo mais aí do rock clássico que nós gostamos tanto. E olha o que eu tenho aqui fazendo 40 anos. Parece que pintou aqui ontem, mas já está com 40 anos. Dá uma olhada. Ride the Lightning, o segundo disco do Metallica. Moçada, esse é o Clube dos 40 eletrizante. Por que eletrizante? Porque Ride the Lightning, olha só a capa. Raios e uma cadeira elétrica. Ride the Lightning você vai traduzir como algo assim como cavalga o raio. Na verdade, é uma expressão meio que uma gíria que eles usavam nos Estados Unidos para aqueles que estavam condenados a se sentar à cadeira elétrica. Porque vocês devem saber, mas para quem não sabe, em alguns estados dos Estados Unidos, até hoje, ainda tem a pena de morte. Embora que hoje eles executem os condenados com a injeção letal, mas durante o século XX aí, já existia injeção letal também, mas muitos estados tinham essa indumentária aqui, ó, a cadeira elétrica, em que o condenado sentava lá, né, era atado lá a cadeira elétrica, eles fechavam o circuito e o indivíduo fritava até a morte, a pena de morte na cadeira elétrica. E o Metallica tem uma faixa título, então, Ride the Lightning, que dá nome a esse disco, e esse disco aqui nós vamos comentar faixa por faixa, né? E aí, chegando lá, a gente fala de onde veio essa ideia deles da cadeira elétrica, né? Esse disco aqui, moçada, ele traz a formação, assim, é a formação clássica do Metallica, tá? Lembra-se lá que, quando eu falei da formação clássica, eu falei que tinha algumas coisas que podiam definir uma formação clássica, né? Se você não viu, é uma curtinha que fala de formação clássica, vai lá e assista, tá? Bom, aqui, essa formação clássica, ela não é original, porque embora ela tenha gravado o primeiro disco, mas assim, os fundadores aqui, tinha o Lars Ulrich e o James Hetfield, porque o Cliff Burton, baixista, não era da formação, não era fundador, né? E o Kirk Hammett, ele entrou um pouquinho antes da gravação do disco. Quem estava aqui, que era também membro fundador, era o Dave Mustaine, que chegou, o Metallica é de São Francisco, da costa oeste dos Estados Unidos, né? Eles foram para New York, na costa leste, para gravar o primeiro disco com essa formação. Cliff Burton, James Hetfield, o Lars Ulrich e o Dave Mustaine. Mas lá houve problemas de desentendimento com o Dave Mustaine e tal, eles já estavam com o cara meio, né, por aqui. Eles, nos 47 do segundo tempo, mandaram embora o Dave Mustaine e colocaram o Kirk Hammett no lugar. Claro que o Dave Mustaine ficou putíssimo, mas essa é uma outra história, a história do Metallica também contaríamos numa outra oportunidade. Aqui nós vamos nos ater ao disco. Mas então, essa formação a gente pode considerar como clássica, porque foi a formação que gravou esses 3 primeiros discos e tinha tudo para ser uma formação que duraria muitos anos no Metallica, porque você vê, os 2 membros fundadores estão lá até hoje. O Kirk Hammett nunca mais saiu. E o Cliff Burton, o grande problema, vocês devem saber, mas para quem não sabe, infelizmente no ano de 86, houve um fatídico acidente de ônibus na Suécia e ele veio a falecer. Tá? Então o Metallica, depois disso aí, trocou só de baixista. Nunca mais trocou os outros membros. Então, se não tivesse acontecido essa fatalidade com o Cliff Burton, talvez ele estivesse lá até hoje. Mas então, qual é a formação? A formação, os 2 fundadores, né? O James Hetfield na guitarra base vocal, o Lars Ulrich na bateria, o Kirk Hammett na guitarra solo
e o Cliff Burton no baixo, que cometeram essa obra maravilhosa aqui, que é um dos melhores, sem medo de errar, um dos melhores discos dos anos 80. E olha que nos anos 80 saíram discos muito bons. Esse aqui é, sem dúvida, um dos melhores. O Metallica sempre foi colocada como uma banda thrash metal. E o primeiro disco tinha muito de thrash metal mesmo, aquele thrash metal primitivo, bem de início lá, da Bay Area, ali da Califórnia, né? Esse outro disco, ele tinha também thrash metal, mas ele já pisava em outros territórios. Ele já mostrava algumas faixas que eram bem do heavy tradicional, com influências de grandes bandas do estilo. Bandas lá dos anos 70 e bandas também da New Wave of British Heavy Metal, que aqui fica bem clara a influência de algumas dessas bandas no trabalho do Metallica. Bandas principalmente como Diamond Head, o Blitzkrieg, o Saxon e outras mais antigas lá, como Judas Priest também, Black Sabbath, o Blue Cheer e outras aí do heavy tradicional. Então vamos ver faixa por faixa pra gente ver aí o que era thrash metal e o que era tradicional nesse disco aqui. O lado 1, porque vocês se lembram, já falei pra vocês, o vinil, né? Lado 1, lado 2 e tal. O disco abre com Fight Fire with Fire. Essa banda aqui, esse disco, essa música aqui é bem um thrash metal. Ela começa com uma guitarra limpa, lenta, mas logo ela dá entrada àquela parede de guitarras com afinação baixa, aquele peso do thrash metal, aquela velocidade na batida e aquela letra que em algumas partes da música era meio cantada, meio declamada. Bem, as características do thrash metal mesmo. Segue aqui a faixa título, Ride the Lightning. Muito bem, essa Ride the Lightning aqui, ela já vai inaugurar, se a gente pode dizer assim, um assunto que fica bem latente nas letras desse disco aqui, que é a morte. Fight Fire with Fire é aquele negócio bem pra cima, né? Combata fogo com fogo, tal, não sei o quê, papapá. Depois eles começaram a falar um pouquinho de morte. Essa Ride the Lightning, o cara, ela narra um sonho de um cara que ele sonha que ele está atado à cadeira elétrica. Aí vocês devem pensar que belo sonho que esse cara teve, né? Atado à cadeira elétrica, esperando o maluco ir lá e fechar o curto-circuito para ele fritar até a morte. Então, é uma música muito legal, muito massa mesmo. Ela é pesada, ela é rápida, mas ela não tem muitos elementos de thrash metal, não. Ela é muito mais tradicional do que thrash metal. Ela já tem aquela característica do som do Metallica, daquela parede de guitarras com palhetadas bem pesadas e cadenciadas, que marcou o estilo do Metallica por toda a sua existência aí. Mesmo quando eles experimentaram, e eles experimentaram bastante ao longo do tempo, mas essa característica sempre apareceu nos trabalhos da banda. Depois vem For Whom the Bell Tolls. Essa também fala de morte e essa também fala de história. Tem duas faixas aqui que falam de história. Essa aqui, ela foi baseada num livro de um escritor estadunidense chamado Ernest Hemingway, que em 1940 lançou um disco com esse título, Para Quem os Sinos Dobram. E ele fala da história da Guerra Civil Espanhola, da primeira metade do século XX, ali até os anos de 1930. Então, ele falava daquele som mórbido que tinha os sinos, porque sempre que, conta a história de um soldado, né, que sempre que ele ouvia tocar os sinos de um povoado, ele ficava triste porque aquilo que ele ficava que era mais uma vítima que estava chegando da guerra, ali era mais um morto que estava chegando para ser sepultado, e por isso os sinos da capela estavam tocando para esse sepultamento. Então, apesar de toda a morbidez que envolve o tema, a música é maravilhosa, pesadíssima, mas não é rápida também, é bem cadenciada, bem no estilão do heavy tradicional mesmo, mas uma obra fantástica. No final, ela tem uma apoteose dos instrumentos, né, das guitarras com a seção rítmica, e por trás daquilo, ou até à frente daquilo, tem as badaladas de um sino lá, bem assim, sinistras as badaladas, mas não pense que as badaladas são para você, tá? Porque aqui, isso aqui celebra muito mais a vida, porque você fica bem vivo
ouvindo esse negócio aqui. E uma outra música que fecha esse lado 1, que fala um pouquinho da morte também, Fade to Black. É uma semi-balada. Muitos colocam, balada, balada. Era uma semi-balada. Porque ela tem partes bem lentas e tem partes aceleradas também, tá? E ela aqui é aquela história do cara que sofre de uma depressão danada e ele sente que a vida dele está murchando. Ele está virando aí uma ameixa seca, tá? Então ele reclama bastante. É uma letra bem depressiva, não sei o quê. A música é maravilhosa, tá? Não vejo pro lado mal essas letras não, tá? Elas são muito legais e, apesar de tudo, o som é tão maravilhoso que você sente um alto astral muito grande ouvindo tudo isso aqui. O lado 2, aí, abre com Trapped Under Ice e Escape. Moçada, aqui o nível cai um pouquinho, na minha opinião, tá? Não que sejam músicas ruins, pelo contrário, são muito boas, são excelentes canções, mas é que as outras são tão maravilhosas que essas aqui ficam um pouquinho mais comuns. E seguindo a elas, vem Creeping Death. Creeping Death é uma obra, é mais um, bom, Creeping Death, obviamente, fala da morte, é a morte rastejante. Essa aqui é uma passagem bíblica, que é o anjo da morte, do livro do Êxodo. Para quem não sabe, para quem não conhece, tem lá na Bíblia, na época lá do cativeiro do Egito, quando os hebreus estavam cativos no Egito. Então tinha essa história do anjo da morte, que viria um anjo da morte, mandado por Yahvé, o deus hebreu, ia matar, né, tirar a vida dos primogênitos machos dos egípcios. Então, os filhos homens dos egípcios seriam mortos nessa noite aí que viria o anjo da morte. E como que o anjo da morte ia saber que era para matar só os primogênitos egípcios e não os hebreus? Porque tinha um código. Nas casas hebreias, alguém, né, um hebreu no caso, pintaria nos umbrais da casa lá com sangue de ovelha. Então ele faria um X ou faria uma pintura lá com sangue de ovelha, uma marca com sangue de ovelha na porta, que aí o anjo da morte passaria direto e não entraria. Então isso é citado aqui, né, nessa música, tá? Então muita história aqui também, é uma música extremamente grudenta. Aliás, For Whom the Bell Tolls e Creeping Death, com as suas letras históricas, você pode dizer, o disco é cheio de história, tá? Uns discos cheios de história, assim, e que histórias. Que história de disco, que história do heavy metal, que disco, moçada. Que fecha depois com The Call of Cthulhu, que é uma instrumental também de primeiríssima linha, tá? Muitas variações, muitas atmosferas, um disco fantástico, um disco poderosíssimo, um disco maravilhoso. Esse aqui, eu não vou falar para vocês, quem não conhece, porque eu acho que todo mundo conhece, ele é bastante conhecido, mas se você não se lembra, vai lá, dá mais uma conferida. Se você se lembra, vai lá, confere de novo, porque isso aqui tem que ser ouvido à exaustão, e a exaustão nunca vem, tá? E se não conhece, então, mané, corre atrás, cai de boca, escute de qualquer jeito. Esse disco é maravilhoso, volto a dizer, um dos melhores dos anos 80. Com ele, o Metallica ainda não tinha chegado à categoria de banda grande, mas era uma grande banda que já estava em disparada no caminho que a levaria à categoria de uma banda grande. Fantástico disco, não deixe de conferir e celebrar, porque esse ano parece que ele foi lançado ontem, mas ele já está fazendo 40 anos. Então, moçada, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!